Olá, eu me chamo Isaac Torquato. O tema do nosso vídeo de hoje é democracia racial pela perspectiva do autor Gilberto Freire. É importante destacar que Gilberto Freire não vai criar esse conceito, e sim os seus críticos posteriormente. Mas como ficou muito atribuído ao Gilberto Freire, a gente acaba colocando ele, como dono do conceito. É importante destacar que esse conceito, a gente tem um objetivo, para entender a historicidade desse contexto, desse conceito, como ele criou, como é que ele surgiu, qual foram os embates, qual foram as suas inspirações. Esse é um conceito muito importante que ele vai perpassar pelo início do século XX, meados do século XX e até hoje a gente pode aplicar eles ao século XXI, que então é chamado de mito da democracia racial. Eu sou Isaac Torquato, eu estou no 8º período do curso de História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e dando esse adentro, dada essa devida introdução, vamos começar a falar, Eu acho que em um primeiro momento, quando a gente fala de um conceito, de um tempo histórico, a gente tem que entender o contexto atual. A história, ela é feita assim desta forma. A gente entende o que está passando naquelas mentalidades, entende qual é aquele momento e entende como é que está sendo construído aquelas questões. Até porque os conceitos, as historicidades, as lutas, as pautas sociais, elas não surgem de uma forma isolada. Elas estão atribuídas em um determinado contexto e elas florescem. Sendo assim, para a gente entender isso, a gente precisa dar um passo para trás. E qual é o passo para trás muito importante? É entender o que foi o imperialismo europeu no final do século XIX. O imperialismo europeu, e não é tema do nosso vídeo falar sobre o imperialismo, mas o imperialismo europeu, ele vai criar uma coisa muito importante, para eles, na concepção deles, que é chamado de uma superioridade racial, que então a gente chama de eugenia, especialmente pela figura do autor Francis Galton. Quem era Francis Galton? Francis Galton, ele era como é que fala? Um estudioso da época, um cientista, e aí ele vai começar a perpassar, as questões de que existem hierarquia entre as raças e que quando tem uma mistura entre as raças, elas se deterioram. Então você precisa criar uma ideia de uma raça pura, de uma raça única. Isso lembra um pouco de quem, Hitler ali no contexto dos meados da guerra, entre as guerras, Mas enfim, a gente está falando ali no contexto do século XIX. E aí, quando a gente vai perpassar para o século XX, e aí o que a gente tem aqui no Brasil, era um contexto onde a gente nem se tinha nenhuma universidade, a gente nem se tinha estudiosos sobre essa área, até porque a primeira universidade, no Brasil vai ser em 1934, que é a USP criada, como contrapondo, a USP foi criada pela elite, para pensar o que ir contra o governo Vargas. Mas enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso também mais para frente. E aí nesse contexto que o Freire ele está inserido. Gilberto Freire ele é então chamado naquele contexto para a gente de uma sociologia ensaística. E o que seria isso? Era uma sociologia que ele se formou lá nos Estados Unidos e veio para cá e trouxe. E ele veio com várias bagagens norte-americanas, para tentar entender o que, ali no contexto, no período entre guerras já, o contexto onde que a Primeira Guerra Mundial, que ela vai de 1914 a 1918, é um contexto onde é que a Europa está destruída, o mundo está sem esperança, e aí o Freire, em contrapartida, a ideia, lá dos Estados Unidos, do apartheid, através da lei de Jim Crow, através do apartheid norte-americano, que era uma ideia de um racismo, bem explícito, ele vai dizer que no Brasil não. No Brasil não existia esse racismo, até porque não existia essa separação, apartheid significa separar, como nos Estados Unidos e na África do Sul. Não existia esse racismo porque aqui a relação entre raças ela era uma coisa harmoniosa. E aí que o Freire vai entrar no conceito dele, chamando de harmonia social. E aí os críticos lá dos anos 70, dos anos 80, que vai trabalhar esse conceito de que não é harmonia racial, e sim democracia racial. E então é chamado de mito da democracia racial. E o Freire, ele vai trabalhar com uma ideia de que, de que as raças preta, negra, as raças europeias, as raças indígenas, elas estavam se mesclando e elas não existiam conflitos entre si.
E qual o problema, né? Que quando a gente fala que não existe conflito entre as raças, quando a gente fala na ideia de humanidade, né? Vidas humanas importam, você deixa de lado toda a estrutura que prejudica a condição daquelas pessoas da minoria. Quando você coloca dizer que todo mundo está no pé de igualdade, você não precisa reparar nada. Só que aí, por isso que é cunhado o termo de mito da democracia racial. E isso daí, né, dando adentro, não foi só o Freire, né, que ele vai cunhar este termo, né, que ele vai propagar. Tem um outro autor também norte-americano chamado Franklin, que ele vai trabalhar também dentro desse conceito. Então, quando a gente fala da ideia, né, de forma bem sintética agora, o que é democracia racial? É uma ideia de que não existe como é que fala? Conflito entre as raças. Para o Freire, democracia racial significa que as raças elas estão em plena harmonia. E é importante destacar, né, que essa ideia, essa filosofia, essa sociologia, ela vai ganhar muita força, né? O Freire, quando escreve Casagrande Senzala, né, ali no início do século XX, mas ela ganha muita força no período do governo Vargas. E por que ela ganha muita força no período do governo Vargas? Se a gente pegar a questão do império, né, o império no Brasil, ele era bem dividido e bem separado. A gente sabia quem eram as elites, quem eram os escravocratas, tinha uma ideia muito de uma regionalidade, não se pensava numa ideia de um Brasil forte. Isso daí vai ser um pouco mais pensado pela República. Mas a República Liberal, que ela vai se constituir através de um golpe, ela também se constitui através de um federalismo, através de um coronelialismo. E aí não ganha muita força uma ideia, né, de uma identidade nacional. O que é ser brasileiro? O que nós se constituímos e se vemos como brasileiro? Isso é uma questão que vai ser trabalhada muito mais no governo Vargas. No golpe, né, que ele vai dar ali em 1930, e aí o Vargas, ele querendo ficar no poder, querendo se constituir no poder, né, ele precisa criar uma ideia de uma identidade nacional, já que o Brasil ele não tinha, né, o primeiro contexto que o Brasil ele vai pensar numa ideia de um Brasil, de uma nação. E o Vargas, ele era aquele presidente que ele queria trazer todas as intelectualidades para próximo do seu governo. Tanto intelectuais de esquerda quanto de direita, até porque o Plínio Salgado, né, do integralismo, né, que era o fascismo brasileiro, também vai adentrar também o seu governo, depois vai ser deposto, né? Mas enfim, o Vargas ele está trabalhando num momento aonde o que está acontecendo? A gente precisa criar uma identidade brasileira. E aí não dá para falar, não dá para expor para o mundo que o nosso Brasil ali dos anos 30 era um Brasil que a maioria das pessoas que estavam, né, no mundo rural, elas eram atribuídas ao racismo. A estrutura social brasileira vivia na miséria, então, e vive até hoje, né? Mas enfim, e aí é nesse momento que o Vargas, pensando a identidade nacional, pensando as questões sociais, que vai adentrar ao governo esta ideia de que o Brasil ele é harmonioso, que as raças elas trabalham muito bem entre si e que as questões de problemas sociais elas estão atribuídas não à questão da cor, mas sim a questão da classe, a questão da renda. Só que quando a gente vai observar, né, nesse parâmetro, quando a gente vai fazer um diagnóstico desse Brasil dos anos 30, a gente percebe que a condição racial vai trazer as condições sociais. Não é o social que vai trazer o racial, não, é o racial que traz o social, porque a maioria da população negra, ela estava em contexto de classe mais baixa, um contexto onde as pessoas elas não eram atribuídas como cidadão daquela forma. E aí Vargas, ele começa a trabalhar essa ideia de um mito da democracia racial junto com Vargas. Porém, isso já estava nos anos 30. Quando a gente chega, né, ali mais ou menos, né, ainda nos anos 30, vamos lá, esqueci de trazer um adentro. Ainda nos anos 30, a gente está trabalhando essa filosofia para bater de frente com quem? Com os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, né, ele está vendo aquele contexto do apartheid. E aí, né, o Brasil pós Primeira Guerra Mundial, o período entre guerras, queria colocar como um país do futuro, um país da liberdade, um país da industrialização. E Vargas começa a dizer que aqui não tem racismo, e batendo de frente com adentro, né, dos Estados Unidos.
Porém, a Unesco, quando ela vai observar esse contexto, vai ser muito propagada nessa ideia de mito da democracia racial, né, de uma harmonia racial, que as raças elas estão harmoniosas e etc., vai fazer uma pesquisa aqui no Brasil. E quando ela chega no Brasil, ela entende que o racismo dentro do Brasil, ele não funciona como acontece lá nos Estados Unidos, de uma forma mais explícita. Você entende? Como uma questão das leis de Jim Crow, a lei das separações, as questões mais implícitas. O racismo no Brasil, ele acontece através de uma questão mais velada. O Brasil, ele tem um racismo estrutural porque ele é velado. E quando a gente fala que é velado, em que sentido? Se a gente olhar nossas estruturas sociais e a gente vê que no topo da nossa sociedade estão as pessoas brancas mais ricas, as pessoas que têm melhores condições de vida são as pessoas brancas. Quando a gente olha as estatísticas e a gente vê que a maioria da população negra ela está presa e cometendo por pequenos delitos ou pequenos furtos, a gente tem no nosso imaginário que a maioria das pessoas que estão presas são estupradores, são pessoas marginais, são pessoas assassinas. Não, mas quando a gente pega na sua maioria, são pessoas que cometeram pequenos furtos, são pessoas que cometeram pequenos delitos através de tráfico de drogas, de entorpecentes. Não quero defender, também não quero atacar, eu acho que é um assunto muito complexo, eu tenho sim minha opinião formada, mas eu não quero trabalhar sobre isso, eu falaria um vídeo só específico para trabalhar sobre o conceito, né, e o contexto sobre a questão da penitenciária, a questão de prisões aqui no Brasil. Mas dado essa devida introdução, a gente tem que entender que o Brasil, a Unesco, ela via o Brasil como uma questão que não existia harmonia entre as raças. Existia um racismo velado. Se a gente olhar quando a gente olhava a estrutura social, era nítido. E aí, a partir dos anos 70, que vai ter muitos críticos, como Abdias do Nascimento, Leila Gonzalez, fazendo um movimento contrário, dizendo que o quê, né? Não existe harmonia racial. Existe, então, o que? Né? Um mito, existe uma mentira, existe um racismo velado. E aí, quando eu falei que ele perpassa do início do século XX, meados do século XX, ali já no contexto de ditadura militar, a gente percebe também hoje em dia, no século XXI. Quantos intelectuais, né, de direita e intelectuais que se diz conservadores tentam trabalhar uma ideia de que o quê, né? Que o Brasil não tem racismo, que todos nós somos humanos. E é trabalhado através dessa ideia de mito de democracia racial, de que as harmonias, né, que as raças elas estão que, né, entre harmônicas. Então, quando a gente trabalha, né, para fechar aqui esse vídeo, quando a gente trabalha a ideia de democracia racial, a gente tem que entender isso, essa historicidade que eu trouxe sobre lá o conceito criado nos anos 20, passando pelo conceito do período Vargas, pensando na ditadura militar, pensando no seu contraponto, pensando também hoje em dia, né, o século XXI. Ele não é um conceito que ele vai ficar muito preso, né, só ao Brasil, ele também vai ser atribuído em outras sociedades aqui na América Latina, mas isso aí dá um outro vídeo, por isso que eu também convido vocês a lerem as biografias que eu coloco sobre esse vídeo e entender de uma forma geral é isso. Não acho muito difícil entender a ideia e o conceito de mito de democracia racial. Convido vocês também a ler o livro Casagrande Senzala, do Gilberto Freire. É importante para a gente entender também como se pensava. É importante também a gente olhar para a história de uma forma crítica, tentando imaginar o passado, o presente e projetar o futuro. Enfim, de modo geral é isso. Eu quero fechar esse vídeo, né, trazendo, né, uma crítica, né, trazendo uma proposta, né, de que nós como cidadão, nós como sociedade devemos cada dia mais tentar combater esse mito de uma democracia racial, essa ideia inválida de que dizer que o Brasil não existe racismo, que perpassa pelo problema de classe, que perpassa por uma estrutura que já passou muito tempo, que a escravidão acabou. Não, a escravidão sim, moderna, a escravidão institucional ela acabou, mas foram criando outros mecanismos para que se possa, né, perpassar, né, sempre manter a estrutura social que sempre esteve, né, do branco em cima, o preto embaixo, o mulato embaixo. O Brasil ele é o país que mais tem pessoas negras, né? Parte da sua população está acima da metade. E aí a gente ainda tem um país hiper mega racista.
Por fim é isso, espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham entendido e pesquisem cada vez mais sobre esses conceitos, né? Deixei um pouco de fora alguns autores, como Florestan Fernandes, entre outros, porque eu não quis ser tão assim rebuscado. Mas por fim é só. Tchau!